Olá, Nuskes, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia e a aula de hoje será sobre o continente africano. As fronteiras políticas internacionais delimitam e separam o território político dos países e definem os limites territoriais sobre os quais o Estado com E maiúsculo, exerce soberania. E como elas foram criadas? Elas foram criadas historicamente por meio de conquistas e acordos, e refletem a história do povo que habita o território, podendo ainda ser alteradas. Ao observar o mapa político do continente, percebe-se que muitos países africanos têm suas fronteiras com traçado reto. Observe na imagem os pontos destacados. Mas o que esse traçado reto significa? Significa que elas foram determinadas sobre um espaço escolhido. A herança do período de dominação colonial que estabeleceu os limites territoriais com base nos interesses de algumas nações europeias. Então, se a África hoje é composta de 54 países, esse número seria maior caso cada etnia africana tivesse seu próprio país. Um exemplo é a Nigéria, um país que é constituído por cerca de 200 grupos étnicos diferentes, e muitos deles gostariam de ser soberano, ter seu próprio território e ser governado por pessoas de sua etnia. Mesmo após a independência dos países africanos, muitas das fronteiras estabelecidas durante o período colonial permaneceram unindo no mesmo território etnias rivais. A não aceitação do governo de uma etnia sobre a outra gerou vários conflitos. Em Ruanda, no ano de 1994, ocorreu um conflito armado entre as etnias Hutu e Tutsi. Foi um genocídio no qual os Hutus, treinados e equipados pelo exército ruanês, dominaram os Tutsis. Nesse conflito, morreram mais de 800 mil pessoas. Atualmente, parte dos conflitos mundiais acontece na África. Muitos países encontram-se em guerras civis em razão das disputas territoriais e de poder, e também por rivalidades étnicas e religiosas. As rivalidades incentivadas durante o período colonial, em que a política era dividir para dominar, permaneceram e ganharam força diante da fragilidade das instituições políticas. Após a independência, quase todos os estados africanos foram governados por ditadores, que valorizavam seus próprios grupos étnicos, gerando mais conflito e sucessivos golpes militares. Ainda que o número dos conflitos tenha diminuído, as guerras prolongam-se mais e apresentam grande impacto no desenvolvimento humano. É possível estabelecer uma relação entre os conflitos e a pobreza do continente, pois as guerras destroem o sistema produtivo, contribuindo para aumentar a fome e a desnutrição da população, e paralisam os serviços de saúde e educação dos países. Observe no mapa as áreas de conflito e fome do continente africano. Apesar de ter conseguido a independência, os países africanos ainda enfrentam grande dependência econômica de outras nações, além da dificuldade de manter sua autonomia política. Em muitos deles, ocorre a intervenção das forças de paz internacionais, com o objetivo de restabelecer a ordem nas regiões em que há guerra civil. É o caso de Darfur, por exemplo, região do Sudão, onde o conflito iniciado no ano de 2003 por questões políticos separatistas pode ter provocado a morte de aproximadamente 400 mil pessoas. Darfur é a região no extremo oeste do Sudão, com a presença de três principais grupos étnicos: Fu, que empresta o nome à região, Massalite e Zagaya. O Movimento de Justiça e Igualdade e o Exército de Libertação Sudanesa acusaram o governo de oprimir os não-árabes do país. Há ainda o conflito entre o norte e o sul do Sudão, que teve início quando o governo islâmico tentou impor a Sharia em todo o país. Inclusive, no sul, a maior parte da população é cristã. Só foi encerrada com a assinatura do Tratado de Naivasha, no dia 9 de janeiro de 2005, que estabeleceu a autonomia de 6 anos na região sul. E o que é a Sharia? A Sharia é uma lei religiosa do islamismo. Em 7 de janeiro de 2011, um referendo permitiu à população sulista optar pela independência da região. No total, 98,81% dos votos foram favoráveis à criação de um Estado independente. No dia 9 de julho de 2011, surgiu o mais novo país africano, o Sudão do Sul, que foi respeitada a soberania popular, dando ao povo a oportunidade de escolha.
Na África do Sul, o racismo provocou a segregação entre brancos e negros. Em 1948, foi estabelecido no país o apartheid, que significa separação, segregação. Esse regime segregacionista, decretado pelo regime legislativo, cadastrou e separou indivíduos pela origem étnica. A partir de então, oficializou-se que a população negra do país não teria os mesmos direitos que a população branca, nem seria igual perante a lei, devendo ser segregada. Os mestiços e asiáticos também estariam sujeitos a essa separação. Com o estabelecimento dessas normas, a população negra majoritária foi privada dos seus direitos civis por um governo constituído de brancos, que tomou o poder e nele se manteve à base de repressão policial. A população branca minoritária passou a ter privilégios. Nessa época, aproximadamente 50% dos negros do país eram analfabetos e não tinham acesso à escolarização. Além disso, as taxas de mortalidade infantil eram altíssimas entre eles. Em 1989, Frederico de Klerk foi eleito o novo presidente da África do Sul. As pressões dos órgãos internacionais para determinar o fim do apartheid e ameaças externas o obrigaram a abrandar o peso das leis. Em 1990, o líder negro Nelson Mandela, que estivera preso por 27 anos, teve a sua liberdade decretada juntamente com outros presos políticos. Várias mudanças continuaram a ocorrer no país e alguns partidos políticos começaram a ser formados. Em 1992, um plebiscito no qual apenas a população branca foi consultada revelou que 69% dos eleitores desejavam o fim do apartheid e concordavam com as mudanças. O governo sul-africano deu continuidade às reformas e concedeu o direito de voto aos negros. Em abril de 1994, realizaram-se eleições com a participação de toda a população. Foi eleito o primeiro presidente negro do país, Nelson Mandela, representante do Partido Congresso Nacional Africano, CNA. Mandela, Mandela, Mandela. A partir de então, a África do Sul se tornou uma democracia na qual, a cada 4 anos, ocorrem eleições presidenciais com direito à reeleição. Ainda que a maioria negra do país esteja longe de ter boas condições de vida, se comparada à população branca, a abolição do apartheid foi uma grande vitória. Muitos avanços econômicos e sociais já se concretizaram no país, considerando o desenvolvimento no mundo atual. Finalizando a minha aula, te deixo um tchau. Segregação merece um tchau. Pra ela é tchau, 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 tchau. Tarararará, parararará, par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 á, tchau, 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 tchau.